Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria estar aqui esta noite com o Bruno, né? O Bruno vai contar para a gente muitas coisas, muitas histórias. E este café é o café que encerra, né, essa série dos pais que nos inspiram. O Bruno vai contar um pouco como é que é essa paternidade dele, mas não agora, né? Primeiro, o Bruno vai se apresentar, vai falar de onde ele é, de onde ele está falando, né? Qual que é o lugar de fala dele. E aí, vocês que estão aqui com a gente, deixem os seus comentários, deixem o seu boa noite, as suas perguntas, tá? Que a gente gosta muito que as pessoas participem, tá bom? Então, eu queria também agradecer o Bruno pelo aceite, um aceite tão rápido, né, Bruno? Que no fim a gente mudou um pouco o caminho das coisas e o Bruno aceitou rapidinho. A gente já tinha conversado, mas que seria em setembro, talvez, né? Mas nós antecipamos então o nosso café com pauta, e por conta disso eu estou sem a Doroteia, mas não tem problema. O Bruno vai contar depois quem é a Doroteia para gente. Bruno, com você, então. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer fazer parte desse café seu, que eu já assisto, né, com outras pessoas, e agora eu vou ter oportunidade de participar e conversar um pouquinho com todo mundo aí. Bom, o meu nome é Bruno, né? Eu sou escritor e ilustrador de livros. Sou de Belo Horizonte, mas eu acabei deixando BH em 2017, 2018. Me mudei para Tiradentes, morei 4 anos lá, e na pandemia eu mudei para São João del Rei, e agora vai fazer 4 anos que eu tô aqui em São João del Rei. E aí começou uma outra fase da minha vida, que foi quando eu centralizei a personagem e meu trabalho literário em uma personagem autista, que foi justo quando eu recebi o diagnóstico. E aí eu quis contar de uma forma mais lúdica, e aí criei a Peixinha Doroteia, que a gente vai conversar um pouquinho mais durante a live aí. Ah, que legal. Muito obrigada, Bruno. Bom, meu nome é Marilice, eu sou pedagoga. Eu trabalho com autismo desde 2007, então eu venho estudando muito sobre o TEA, né, de lá para cá. E meu último trabalho foi um relatório, né, de pós-doutoramento que eu falo sobre a inclusão das crianças com TEA, a inclusão escolar das crianças com TEA. Então, esse trabalho, ele é muito interessante, porque eu trago de uma inovação, na verdade, né? Uma inovação de atendimento inter e multidisciplinar, né? Então, ele é um atendimento multidisciplinar, mas que também ele é interdisciplinar, não adianta ser só multi, então ele precisa ser os dois para ter um bom desenvolvimento. E além disso, eu falo um pouco sobre a importância, né, do acolhimento, e eu trago a espiritualidade para que a gente reflita um pouco sobre a importância disso, até mesmo nos nossos atendimentos, né? E é uma coisa assim que me dá muito prazer em fazer, em estudar, em transmitir. E o canal do YouTube, ele nasceu já há muitos anos, mas ele tomou forma nos últimos anos, né? Depois de 2020.
Só que eu não vou contar a história do canal, porque a história do canal está lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né? Está aqui, tenho a história do canal, quem se interessar, é muito legal, tá? Mas só para não deixar vocês tão curiosos, é o objetivo do canal. O objetivo do canal é divulgar o conhecimento, né? Divulgar, trazer pessoas que possam contribuir para isso. Então, por isso que a gente insiste muito em que as pessoas deixem o seu like, se inscrevam no canal. Por quê? Porque assim as lives vão se multiplicando, né? E vão indo para mais pessoas. O YouTube entende que é um tema relevante, que é, né? Falar sobre inclusão de crianças com TEA é muito importante, e tem outras lives sobre desenvolvimento humano e tudo. Então, isso a gente sempre pede a colaboração de todo mundo que está aqui com a gente, que está aqui assistindo. Mas vamos lá, então. Vamos começar a nossa conversa, né? A nossa conversa, ela se dá por quê? Porque eu conheci o Bruno por meio da Rawane, né? E a Rawane, quando eu fiz uma live com a Rawane, que também fui apresentada pela amiga dela, né? E aí a Mirza, é um nome diferente, a Mirza apresentou a Rawane para fazer parte do Café com Pauta do mês de abril, e a Rawane me falou naquele dia, no primeiro Café com Pauta que ela fez comigo, que foi em 2023. Foi em 2023. E o Bruno estava lá assistindo e tudo, e ela falou: Olha, Marilice, você precisa fazer um café com pauta com o Bruno. Ele tem a peixinha Doroteia e tá. Eu fiquei assim muito curiosa, né, em conhecer o Bruno e tudo. E a gente foi conversando, né, pelas redes sociais e tal, mas foi mais recentemente, né, que a gente combinou esse café e deu certo os nossos horários, né, Bruno? Então, uma alegria muito grande receber você aqui, que já fazia um tempo que a gente estava aguardando você aqui no canal, né? E agora o Bruno ele vai contar um pouco para a gente sobre a paternidade, né? A paternidade atípica, a paternidade que ele também já teve, né? Como é que foi, como é que ele se sentiu, e com certeza ele vai nos inspirar bastante com as histórias dele. Bruna, é com você. Obrigado. Eu queria dar boa noite para todo mundo, agradecer, né, por esse convite. Vai ser um bate-papo bem legal. E então, bora falar de paternidade, né? Paternidade atípica, paternidade literária e paternidade real mesmo também, né? Eu não tenho filhos hoje, mas há uns anos atrás eu tive um relacionamento e a gente acabou que tivemos 3 filhos, um casal de gêmeos e um que a gente não soube o sexo. Mas nós perdemos durante a gravidez esses 3 bebês, né? Em um ano e meio, a gente perdeu os bebês, mas isso me deu um, um saborzinho de, nossa, vou ser pai, né? E então eu tive aquele gosto de a gente pegar o exame, de ver, não, vamos ter um filho. é,
E a gente comprou roupinha, a gente ganhou roupinha. Então a gente estava fazendo o enxoval, né, do neném. E, e aí acabou que não deu certo, nós perdemos, mas a gente acabou terminando o relacionamento e eu mudei para São João. E nessa mudança, é, eu acabei criando uma personagem que, que todos ficam brincando, né? Que eu sou o pai dela, porque como a gente vai nas escolas, as crianças adoram a personagem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eles mesmos falam: "Ah, olha o pai da Doroteia, olha o pai da Doroteia". Então a gente brinca com isso, né, também, de pai da Doroteia. Então, a gente brinca um pouco dessa paternidade que as crianças gostam também, né, melhor do que falar: "Ah, ele que ilustrou, ele que escreveu", mas quando, as mães falam, né: "Ah, olha o pai da Doroteia aqui", eles acham mais engraçado. E vou contar um pouquinho de por que que eu criei, né, a Doroteia, por que que eu tive essa filhinha linda, Doroteia. Eu eu já ilustrava livros infantis e eu tive um livro que chamava As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua. São 2 peixinhos que queriam ir para a lua passear, só que se eles saíssem do mar, eles iam morrer, né. Só que aí eu trabalhei um pouco daquela esperança, de querer, de conseguir o que quer, e aí eles, reúnem um monte de bolinhas lá dentro do mar e vão para a Lua. Aí chega lá, tem muita festa, muita gente, eles encontram muita gente, eles fazem muito legal, uma festona, eles amam. Só que aí eles ficam com saudade de casa, e aí não tem como mais eles voltarem para casa, porque eles estão lá em cima, né. E aí uma estrela fala com eles que ela ia virar uma estrela cadente e ia levar eles de volta. E aí, nisso, ela caiu, né, eles se agarraram nela e caiu no mar. E aí ela ia morrer. Só que aí eles falaram que como ela ajudou ele, ela podia ser amiga deles, porque no mar também tem estrela, que é a estrela do mar. Então, eles deram esperança para ela, do mesmo jeito que eles tiveram esperança também de voltar, de para casa ou de ir para a Lua. Então acaba que eles fizeram uma turminha, se tornaram amigos e eles foram para outras aventuras. Falei rapidinho, porque isso é a introdução da Doroteia, porque eu ia escrever o número 2, o livro do Ralph Carlos 2, que quando ele caísse na água, ele ia lá embaixo e ia encontrar uma peixinha que estava escondidinha. Só que aí ao longo que eu estava escrevendo o livro, eu vi, o potencial que ela tinha para se transformar numa personagem protagonista. E isso casou com o meu diagnóstico, que eu já venho buscando há muitos anos, né, o que que eu tinha, algo que eu tinha de diferente, que eu não conseguia identificar. E e aí veio o diagnóstico junto com, eh, essa história da literatura, e aí eu resolvi transformar o livro do Ralph Carlos no livro da Doroteia. Então eles fazem parte da história da Doroteia também, e esse foi o primeiro livro, que é esse daqui, que é a história de uma peixinha que só queria ficar no fundo do mar, porque lá era calmo. Então ela tinha pavor de ir para cima, porque lá tem muitos peixes trançando, muitas bolhas, muito barulho, muita gente, então eu quis mostrar um pouco do daquele desespero que a gente tem, as pessoas autistas têm, quando está no centro da cidade ou quando está num supermercado, é algo que desregula a gente. Então ela usa o fone de ouvido, ela fica desregulada. Lá eu trato muito de algumas frases que a gente fala muito, sabe, de quando tá passando mal, quer desmaiar. Então, eu pontuo algumas coisas e algumas situações para poder explicar como que o corpo da gente reage, como que a gente se comporta em sociedade.
E aí foi muito legal, porque eu criei uma um roteiro que era um pouco parecido com a minha vida, né, em sociedade, e eu abordo muito a importância dos amigos, porque toda pessoa autista ela tem que ter um suporte, o mínimo que seja. E aí esse suporte, ele pode ser dado pelos amigos. Então é muito importante ter os amigos, conhecer pessoas, porque ali você pode estar encontrando, uma pessoa legal que pode ser o seu suporte durante a vida. E acabou que isso que foi que aconteceu comigo também. E quando eu vim para São João del Rei, por causa do meu diagnóstico, eu busquei a ASPAS, que é a Associação Pro Autistas aqui. E aí a Dani Mufato, ela era presidente da associação. Então a gente se conheceu, ela amou o projeto, né, do livro da Doroteia, e eu tinha o livro, mas eu não sabia como utilizar o livro, né? Eu escrevi, ilustrei, mandei imprimir, fiz toda a produção, mas e aí, agora, depois disso, né? E aí ela pegou e falou: não, vamos trabalhar em cima disso. Ela já fazia palestras, ela ia em escolas, né, para conversar com os professores, conversava com os pais, mas ela não conseguia atingir as crianças. E quando eu cheguei com esse projeto, e ela falou: olha, vamos, eh, usar ele para poder a gente chegar nas crianças. E aí, quando a gente começou, a gente já viu que foi muito bem aceito. As crianças adoravam, a gente lia, né, as histórias e e comentava, né: "Ah, quem conhece pessoas autistas?". Aí ficava um pouquinho assim: "Ah, não sei, eu acho que meu vizinho é". Só que aí depois que a gente contava história, aí perguntava, todo mundo levantava a mão, aí não tinha mais vergonha de falar, sabe. Algumas pessoas falam: "Ah, eu quero ser autista". Então a gente até brinca que a gente acabou com aquele medo de ser autista, né, por causa de uma personagem. Então a gente trabalha muito essa, representatividade de um personagem sendo protagonista autista. Então, a gente via essa possibilidade de chegar nas crianças e mudar a esse conceito de que autismo é ruim. É claro que tem toda a parte difícil do autista, só que ele nunca vai deixar de ser autista. Então, vamos tentar olhar para as habilidades e não para as deficiências, né. E é isso que a gente trabalha. E aí, depois disso, eu virei o pai da Doroteia, aí onde eu vou, eles falam: "Ah, o pai da Doroteia, esse que é o pai da Doroteia". E aí mas é bem legal, assim, sabe, assim, de ser o pai dessa personagem maravilhosa. Que legal, que ótimo. Olha aqui, tem uma pessoa que chegou, pode ou não pode? Boa noite, vim para ouvir o Bruno. Ah, que bom! Ah, Não esquece de deixar seu like lá, viu? Se gostar, se inscreve no canal. Que bom. Quem mais estiver aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu boa noite, a sua pergunta, tá? Que delícia, né, Bruno, ouvir como é que foi que nasceu a Doroteia, né? Isso aí é muito, muito interessante mesmo. É uma história que com certeza as crianças gostam muito de ouvir, né? Eu recentemente eu fiz uma palestra na igreja, na igreja católica, né, que eu faço parte, sobre inclusão. E eu levei um boneco, né, para contar um pouco sobre autismo e tudo. E as crianças adoram. E se eu tivesse com o livro da Doroteia, eu teria levado a Doroteia, né? é, Para contar essa história, mas não vou perder essa oportunidade quando você me mandar o livro. Vou sim contar essa história para muitas crianças, também vou para as escolas muitas vezes, né? E isso é muito bom. Quanto mais histórias a gente tiver para contar para as crianças, melhor, né?
E a Doroteia, ela tem vários livros, né, Bruno? Não ficou só no primeiro, né? Tem mais Não, dois, é isso? São três isso. livros. Conte um pouquinho das outras histórias. Então, contei, né, que eu tive esse projeto e cheguei aqui sem muita perspectiva, sem saber como lidar com esse projeto. E a Dani, me deu muita força. Então, é por isso que eu falo, né, que a gente encontra pessoas, encontra amigos, né, no caminho que pode ser o seu suporte. E aí nas palestras ela até brinca, sabe, que antes eu chegava, eu ficava escondidinha atrás da pilastra e eu deixava ela falar, né, contar história, falar, e aí ela: "Não, Bruno, você não pode ficar assim, você tem que, conversar, você tem que pelo menos falar seu nome, as pessoas saberem que você que fez o projeto". Aí eu ia lá: "Oi, meu nome é Bruno, eu escrevi a Doroteia", e saía. E aí, ao longo do tempo, ela foi me ajudando nesse desenvolvimento, né, de social mesmo, de falar, e aí hoje ela brinca que eu falo mais que ela. Então, mas é mentira. E aí, eu chamei a Dani, falei: "Ô Dani, vamos fazer o segundo livro, e eu quero que você escreva comigo". E a gente escreveu esse, que é o segundo livro da Doroteia, que é Enfrentando Seus Medos. E aí a gente, e aí ela estava um pouco insegura, né, de escrever, que ela nunca tinha escrito. Eu falei: "Não, bora. O que que a gente faz? Vamos para uma cafeteria, a gente pede um café, come uns pães de queijo e fica lá escrevendo". E aí a gente sentou e deu aquele climinha, a gente começou a escrever, e aí deu super certo. Uma sentada, a gente já fez o roteiro de todas as páginas, depois a gente foi só lapidando. E aí esse segundo livro, a gente fala também um pouco, né, de bullying, que é quando chega um tubarão e não deixa eles passarem, e a gen e aí meio que xinga eles. Então a gente trabalha um pouco disso e trabalha o medo, assim, também da ansiedade, porque no primeiro livro, o unicórnio marinho perdeu os seus pais e sabia que eles tinham ido lá para cima, e lá para cima era o terror da Doroteia, né. Então com os amigos, com a ajuda deles, né, para ir acompanhando ela, ela conseguiu enfrentar seus medos para chegar lá em cima e, encontrar os pais do unicórnio marinho para poder ajudar ele. Então ela, apesar de todo o medo, ela ajudou seus amigos. E aí no meio do caminho ela acaba tendo umas crises, eh, ela desmaia e ela acaba encontrando a Foca, que é a doutora Foca, que é uma psicóloga, que ajuda ela a voltar e fala, né, ajuda ela a enfrentar os medos dela e dá uns conselhos, que é baseado também na Gabi Neuber, que foi uma que me ajudou muito durante esse processo de diagnóstico. Então, aí eu dediquei, né, todos os psicólogos, sendo a doutora Foca. E aí a gente aborda muita coisa, eh, mais densa assim mesmo, igual, tem a Mamatuga, que é a mãe, e que defende todos com unhas e dentes, assim, sabe. Espanta o tubarão, tudo que uma mãe atípica faz. Então ela faz parte, né, da história, tem até essa parte aqui, ó, que ela ups, que é tipo um quadrinho, e aí ela sai batendo no todo mundo que tá na frente, que tá, querendo, né, prejudicar. E aí é muito legal também, Que porque é uma legal. outra visão, aí já tem outros personagens, e aí ao longo do tempo a gente viu uma necessidade muito grande de falar, da escola, porque, a gente tem uma associação, né, hoje eu sou o presidente da associação, da Aspas, e a gente tem muitos relatos e muito pedido de ajuda nas escolas. Então a gente resolveu escrever o terceiro livro, que é Doroteia, uma autista na escola. E Ah, aí esse livro a gente acabou de fazer, a gente ainda nem lançou ele, sabe, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, e aí a gente só entregou
para as pessoas que ajudaram nessa pré-venda. Então, a gente ainda nem lançou ele, a gente vai lançar, acho que mês que vem, em setembro, e, e aí vamos ver a repercussão, porque a gente fala muito também que a escola, a família, a pessoa com deficiência, elas que têm que fazer a inclusão acontecer. Então, no livro, apesar a Doroteia vai para a escola sem seus amigos, né, dos outros livros, e acabam encontrando outros. E Ah, aí ela explica um pouco sobre essas diferenças, né, entre um, entre o outro. Mas aí a gente já incluiu uma personagem cega, a gente incluiu essa personagem cega, e aí a olha. gente explica, né, um pouco, né, igual assim, da bengala, das cores da bengala. É, aí tem o, um cadeirante, ó, um personagem de cadeira de rodas, que fala muito de acessibilidade também, né, que ele quer melhorar, é, deixar os lugares mais acessíveis. Tem um personagem que tem síndrome de Down. Então, a gente aborda muitas coisas que acabam acontecendo nas escolas. É, E, e aí é legal porque os professores, eles não sabem lidar e os alunos também não. Então, começa uma confusão, mas acaba que os personagens, que são crianças ali, eles têm mais paciência com os coleguinhas, né? Então, um começa a ajudar o outro, e começa a ajudar o professor começa a ajudar eles, e aí eles viram que juntos eles conseguem comandar e deixar a coisa mais leve e mais inclusiva mesmo. E aí acaba que no final tem uma apresentação e todos os traumas das pessoas, dos personagens, são deixados para trás e as habilidades delas são enaltecidas. Então, cada um faz um papel dentro da sua habilidade. E aí acontece a mágica, assim, né? De inclusão, de respeito, e viu que é com todo mundo junto. Então, a gente tem esses 3 livros, e, nossa, a gente está gostando muito, assim, de fazer, de conversar, tá abrindo muita porta para a gente conversar sobre inclusão. E já que a gente está falando, né, sobre paternidade, a gente vê que tem muito de uma pessoa com deficiência, né? Às vezes ela já nasce com uma deficiência e acaba que os pais abandonam e deixam a mãe cuidando dos filhos e elas acabam ficando sozinhas. E também tem daquela paternidade que os pais super encaram mesmo, né? Os dois e eh, lutam muito, né, por inclusão, pelos direitos, né, das pessoas com deficiência. Então a gente vê todo o tipo, assim, de família, né, se envolvendo ou não na nessa parte da inclusão, que a gente trabalha muito e precisa muito de uma sociedade mais inclusiva, né. Realmente, né? A família é o primeiro, ela precisa aceitar a criança, né? Ela precisa acolher, é o primeiro espaço de acolhimento, é o primeiro lugar que a criança se sente, pertencente ali ao mundo, né? E quando a família não acolhe, é complicadíssimo mesmo. E o que a gente vê muito, né, Bruno, são pais que, bom, pai, homem realmente, né? Pai que abandona, que vai embora, né? Então, e são ainda bem que as coisas estão mudando, né? Que Uhum. muitos pais ainda ficam, né? Alguns ainda ficam. E esses, então, que ficam é que a gente traz, né? Para poder inspirar outros também a Isso. ficarem e tudo mais. Esse mês aqui nós tivemos vários pais
Uhum. Mas eu queria falar um pouco sobre alguns comentários aqui. Eu vi que a Dani entrou, que maravilha. Dani, alegria você estar aqui. A Dani já fez um café com pauta com a gente, para quem está nos vendo agora, né? Eu já vou colocar já já o comentário. Só falando que aqui no canal também tem vários livros que foram lançados aqui, né? E são livros que sobre inclusão também, sabe? Então é interessante vocês verem todo mundo que está aqui, e quanto mais obras a gente tiver, melhor, né? Quanto Uhum. mais pessoas espalhando tudo isso, né? Aqui tem Com uma certeza. pergunta, eu gostaria de saber seu nome, pode ou não pode. Os livros da Doroteia são para leitura a partir de que idade? Posso responder, Bruno? Claro. Olha só, as histórias, na verdade, os livros de história infantis, eles são para todas as idades. O que muda é a forma de contar a história, né? Mas histórias mais longas, você diminui, você faz histórias. Então, aí, dependendo da idade, você vai adaptar aquela história, mas todos os livros são para todas as idades, não é isso, Bruno? Concorda comigo, meu Exatamente. editor? Super concordo. E, e assim, dependendo do conteúdo, ela vai desde a primeira infância até a fase adulta, né? O nosso, como ele trata do autismo, esses, esses livros, a gente consegue atingir todas as pessoas, Todas as porque idades. as características são as mesmas, desde criança até a gente adulto. Claro que quando a gente é adulto, a gente aprende a mascarar muitas coisas, a manejar, né, mais para a gente conseguir viver socialmente. Mas as características vão perseguir a gente pode melhorar, pode piorar durante essa caminhada, mas o texto ele é mais simples da forma de entender sobre o tema, né? Porque a gente não usa termos técnicos que deixa a literatura mais densa. Eu gosto de trabalhar um pouco a rima para poder dar aquela quebrada no assunto, né? Assim, para não ficar muito pesado. E a gente usa as ilustrações que são bem lúdicas, bem fofinhas, assim, que é o cartoon, né? Para poder pegar tanto as crianças e ficar legal, assim, aos olhos de todo mundo que vê. Mas a gente tem, como a gente trabalha muito é, nas escolas, a gente vê desde as criancinhas, pequenininhas, até os adolescentes. Porque os assuntos faz parte do dia a dia, né, deles, tanto de qualquer faixa etária. Então a gente conseguiu deixar bem grande assim o nosso público, sabe? Isso é muito legal, porque a gente discute também nos grupos, né, de autismo, a gente discute muito as passagens, porque cada página dupla a gente trata uma situação. E aí isso leva a discussão, leva a pensar, leva a trabalhar separadamente as coisas. Então, isso aí é legal. E ontem eu recebi uma notícia, né, e um link que o livro da Dorothea ele virou artigo acadêmico. E aí foi muito legal, porque eles trabalharam justamente é, essa parte lúdica da, do assunto para poder trabalhar com as pessoas, com as crianças. E aí eu fiquei encantado, assim, porque a gente acaba atingindo um objetivo, né? Que é passar uma mensagem legal, que não é escrever só por escrever, porque apesar de ser o nosso trabalho, então a gente tem aquela coisa querida assim mesmo, né? Tipo, nó, que legal, né? A gente escreveu, desenhou e as pessoas estão lendo, mas o objetivo
de conectar com as pessoas, conectar com o leitor, e agora entrando na área acadêmica, virando estudo, para utilizar para o comportamento, né, do autismo. Isso é mágico, assim, é muito bom e isso inspira muito a gente a continuar. Que Eu ótimo. falo muito que esse aqui é o nosso trabalho, né? E a gente, nós, pessoas autistas, a gente tem muita dificuldade em trabalhar, porque no meio corporativo ele é um pouco aversivo para a gente, né? Tanto o ambiente quanto as pessoas, todo aquele universo do mercado, pressão, a gente fica um pouco. A gente acaba tendo muitas crises, né? Tanto É, da parte sensorial quanto de ansiedade. E aí, acabou virando um trabalho mesmo nosso, né? Um meio de sustento. E, e é isso, assim, a importância mesmo de se ter um trabalho que vai gerar vai gerar, né, renda e ajuda no nosso crescimento, né? Igual, é, a gente conversa com muitas pessoas que não conseguem ficar nos trabalhos. E é, aí, quando a gente tem essa habilidade de não precisar estar no lugar, igual pela internet, a gente consegue fazer tudo. E aí a gente pode ter, eu moro, né, sozinho, a minha família tem outra cidade, mas eu consigo me manter trabalhando pela internet e uma vida normal, e aí eu posso ter, né, minha família, filhos, é, é, independente de não conseguir sair para a rua, assim, de fato. Então é. é muito importante essa ação nossa de crescimento. Deixa eu só colocar aqui um comentário da Dani. É muito bom levar a Doroteia a todos os lugares. Sim, a Doroteia veio para o Café com Pauta hoje, olha só. Além de todos os outros lugares que ela percorre, né? E Uhum. com certeza, depois desse nosso café, dessa nossa live, muitas pessoas aqui em Piracicaba, né? Que eu não sei se eu falei para todo mundo que está aqui assistindo, muitas pessoas vão conhecer a Doroteia. Eu também vou levar a Doroteia para muitos lugares, para muitas escolas, né? E a gente vai. Ah, olha aqui, o meu nome é Rafael. Prazer, Rafael. Boa noite. Mas então, olha só que conversa gostosa, né, Bruno? Que delícia a gente conversar e falar sobre a Doroteia. Mas além da Doroteia, você tem alguns outros trabalhos também, né? Você tem alguns outros livros, você quer fazer algum comentário sobre eles? Conta pra gente. Então, é, eu tenho, né, o livro do As Aventuras de Ralph Carlos no Mundo da Lua. Ele foi lançado pela editora Miolo Mole, de São Paulo, e, e ele abriu portas para eu acreditar em mim mesmo, que era um texto que eu tinha guardado desde 2009 e não mostrei para ninguém, nem eu acreditava, tanto eu gostava muito do texto. E, e aí um dia eu falei, vou reler e ver como é que tá. E aí eu vi, ajeitei, mandei para a editora gostou e acabou sendo um sucesso, assim. Já vendeu mais de 40 mil livros. E, e aí eu falei, poxa, é possível, né? Então, em São Paulo, várias escolas já adotaram, né, o livro. E aí é legal porque eu acabei viajando para lá, conhecendo as escolas, tudo que a editora me levando para São Paulo para poder fazer toda essa caminhada de palestra, escolas. E aí foi muito bom, porque foi o primeiro trabalho artístico que eu sou reconhecido, né? E aí isso era o meu sonho de ser artista. E, e aí, muito bom. E aí, depois, eu escrevi um segundo livro, né, pela editora,
que chama Monstro, que fala sobre medo e, e é muito legal também porque eu coloco os monstros mais bonitinho, só que eles são monstros, né? Então a ideia é mostrar que o medo é só da nossa cabeça, sabe? Que a gente pode lidar com os medos e fazer amizade com o medo para ele deixar de ser medo. Então é uma viagem muito legal, assim. E o texto também trabalha um pouco de rima e brinca muito com as coisas que a gente tem medo mesmo, de monstro no armário, trovão, debaixo da cama. E aí acaba sendo os três da Doroteia, Monstro, As Aventuras de Ralph Carlos, então são 5 livros infantis. E eu tenho mais 2 de poesia, que eu lancei no inicinho, assim, foi em 2007, o primeiro, que chamava O Grão Imastigável, e em 2010, que chama Alívio da Alma. Só que são poesias mais sérias, né? Mais doloridas, porque eu estava em transição também, né? Eram coisas que eu escrevia desde a adolescência, e aí fez parte de um processo de mudança. E já que a gente está falando de paternidade, eu não tive um pai legal, assim, sabe? É, eu nunca fui amigo do meu pai, então ele sempre me tolhiu de fazer as coisas que eu gostava. Então ele não gostava que eu trabalhasse com a arte ou fizesse arte. É, como eu sempre fui uma criança mais dita esquisitinha, diferente, então eu tinha muitos trejeitos na mão e ele era muito machista. Então, essas coisas, as minhas estereotipias, eu acho que deixava ele com vergonha. Então, foi uma caminhada muito dolorosa, assim. E aí eu tinha que fazer as coisas escondidas que eu gostava, né? Igual pintar. Eu saí da escola, queria fazer belas artes, ele não deixou. Aí eu acabei fazendo comunicação. Então a gente tem uma batalha assim na sociedade, mas o mais difícil é dentro de casa, né? E aí só ele morreu em 2004, eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu acabei me libertando, porque aí eu peguei tudo que eu tinha produzido e comecei a mostrar, comecei a lançar. E aí eu comecei a me sentir mais leve, porque eu levava para a escrita uma forma de eu extravasar, né? De eu falar tudo, porque eu guardava muito as coisas. E aí eu comecei nesse meio artístico que faz parte de mim, eu de tudo, assim, tanto das artes visuais quanto da literária, eu sinto muita necessidade de produzir. E isso me deixa, tira a minha ansiedade, tira a depressão, tira tudo que a gente fica carregando, né? Então é uma válvula de escape. E aí eu comecei a usar ela para extravasar mesmo. E aí eu fui vendo, assim, a mudança que, que eu fiz também. A minha irmã, né, a minha irmã é psicóloga, e aí a gente conversa muito e ela fala, sabe, dessa transição minha, que as coisas eram bem macabras, tipo, as artes visuais eram muito escuras, e ao longo do tempo eu fui colorindo elas, e acabei entrando na literatura infantil, que é muito alegre, muito divertida e completamente diferente. Isso mostra a evolução interna minha também, né? E aí eu parei para pensar, falar, nossa, não é que é mesmo? Aí eu revisitei assim as minhas produções antigas e vi que realmente tem uma mudança brusca, assim, eh, mas teve um processo. E isso me fez crescer muito como pessoa, como profissional. E eu já nem lembro mais do que a gente estava falando. E é Por muito que que eu entrei nesse tópico? interessante. É porque você É falou. tenso esse assunto, hein? De família, pais e paternidade. É, por isso, por conta da paternidade, daí você Tenso, fiquei tenso aqui agora.
você quis falar sobre isso, né? E isso É. tudo tem a ver com aquela fala anterior sua, que é sobre a acolhida, né? Como é importante, né? Você passou por isso, né, Bruno? Então, a Uhum, importância de ser acolhido, mesmo no seu caso, né? O seu pai tendo ficado, né? Ele uhum, ficou e porque até mesmo porque não tinha o diagnóstico e tudo mais, tal, mas foi difícil porque você sentiu e a criança sente realmente, né? sim. Criança sente, depois daí vem toda a consequência na idade adulta, na juventude, principalmente na adolescência, né? Tantas coisas acontecem com adolescentes autistas, né? Nível 1 principalmente, né? Então é muito complicado isso tudo, e ainda bem que você está aqui com a gente. Você é um guerreiro, que o Rafael falou, né? Bruno é um Mas guerreiro. isso é bom, porque a gente conversando sobre isso, falando como que era, pode abrir a cabeça de outras pessoas também, né. Sim, E até dos pais que são agora da minha geração, né, que são pais, às vezes eles ainda fazem parte daquela cultura antiga, aquela cultura, social mesmo, né, machista, bem bem rústica, e que a gente precisa dessa atenção, sabe. Eles precisam olhar para os seus filhos, ver as habilidades ao invés de ver só, eh, a parte ruim, né. Às vezes o filho é muito bagunceiro, eu fui muito bagunceiro, então eu apanhava muito, porque qualquer coisa que eu fazia era fora do padrão, né. hum, Então eu fazia muita bagunça, eh, então tudo era tudo exagerado. E aí, a gente vem dessa dessa cultura de bater, de apanhar e de tudo. Então a gente falando que isso não é legal, porque acaba virando adultos traumatizados, adultos doentes, é importante dentro de casa a gente cuidar dos filhos e observar, né, e e eu acho que assim, e dar chance para a pessoa ser quem ela quer ser. Às vezes, as pessoas não acreditam muito na gente, e dentro de casa as pessoas não acreditar, é mais difícil ainda, porque se mesmo dentro de casa, né, os pais, os irmãos, os tios não acreditam ou te menosprezam, o que que a sociedade vai fazer para você, né? Como que a gente espera uma sociedade boa se dentro de casa, não é legal? Então, eu acho que a gente tem que observar muito e cuidar muito, assim, da família, dos é. filhos, pra gente tornar uma sociedade mais acolhedora, né. É verdade, é verdade. E é isso, né? Começando dentro de casa. Então, aquela minha fala tem a ver com isso, né? A família, a inclusão na família e na igreja. Então, são os dois lugares que realmente você espera ser incluído, né? Uhum, Na família, na igreja e depois sim na sociedade. Por quê? Porque é lá que você vai aprender tudo isso, né? Na escola, quanto você exercita a inclusão na escola, uhum. coisa muito importante. Olha quem está aqui, a Edna está aqui. Que bom, Edna. Boa noite. Ó, se você entrou agora, você tem que assistir essa live de novo, tá? Desde o começo, porque Isso muito mesmo. interessante tudo que o Bruno contou aqui para gente. É uma história de vida inspiradora realmente, né? Que aí traz para a gente, de toda essa inspiração, traz a peixinha Doroteia. Edna, você vai adorar contar a história da peixinha Doroteia lá, ó. Que legal, que ótimo. Mas que bom, então.
Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, faz agora, porque a gente tem um delay. E aí, quando a gente fecha a sala, é que começa a aparecer os comentários, as perguntas, tá? Se Uhum. quiserem fazer alguma coisa, escrevam, tá? Que a gente está aqui, então, contando um pouquinho sobre isso. Já que você falou, Bruno, e a gente entrou nesse ponto das escolas e tudo mais, né? Vocês estão levando a Doroteia para as escolas e tudo, só para tá ótimo. Só parabenizar pelo trabalho mesmo. Que ótimo. Obrigada, obrigada por você estar aqui com a gente até agora. Obrigada, viu? E um prazer, né, Rafael? Olha só, conta pra gente sobre a sua inclusão, como que foi, porque com tudo isso que você passou, que você era muito bagunceiro, né? Você sofria muito nas escolas, como foi todo esse processo, principalmente na infância, né? O que mais marcou, sei lá, se você quiser falar depois também, né? Olha, Conta um pouquinho eu pra acho que gente. o que me salvou é que eu era bom nos esportes. E isso me fez socializar, né? Isso me fez ser escolhido na hora da educação física, na hora do recreio. Só que eu fazia parte de muitas turminhas, mas eu não tinha a minha turma. Eu fazia parte da turminha da minha prima, da minha outra prima, ou fazia parte de uma turminha dentro da sala. Mas só que hoje não ficou nenhum amigo, sabe? Então passei, a escola acabou, a escola acabou, não tem amizade, né? Tenho acho que duas pessoas, né? Que é a Aline e a Diane, que me acompanham até hoje, que é da época da escola. E na faculdade também. Passei a faculdade aos trancos e barrancos lá nessa parte, né, social, e eu acabei é, tirando uma amiga mesmo, que é a Paula, mas sempre foi muito difícil. Igual tem 7 anos, né? Vai fazer 8 anos que eu moro aqui. É, Se eu for parar para ver, eu tenho a Dani, que é minha amiga, só, amiga mesmo, sabe? De encontrar todo dia, da gente conversar sobre o dia a dia, sobre as dores, sobre as coisas boas. Então, nessa parte, assim, tanto de quando eu era pequeno, eu acho que eu não percebia muito, né? Mas pelo que minha mãe falava, quando ela chegava comigo nas festas, o povo falava: ai meu Deus, ele chegou, sabe? Então, era uma coisa muito. Só que eu não lembro de nada, eu nem lembro muito da minha infância. Eu lembro de poucas coisas. E, e apesar de eu, né, ser uma criança super hiperativa, e fazer tudo, e fazer vários esportes. Eu acho que isso foi me distraindo um pouco, mas quando chegou a adolescência que começou a doer mais, que eu acho que é quando a gente eh, tem esse Entendi. processo de socializar mais forte. Então, eu acho que foi a parte mais traumática mesmo, né, nessa É, parte de adolescência até a fase adulta. E aí foi quando eu comecei a ter uns transtornos, comecei a frequentar médicos, a tomar vários remédios. Eu cheguei a tomar 9 remédios por dia durante décadas. E então eu acho que essa transição que a gente começa a pensar mais, aí dá aquela crise existencial de você não saber quem que você quem que é sua turma, você não faz parte de lugar nenhum, você não se encaixa em lugar nenhum. E aí é esses questionamentos que foi me levando a buscar algo que eu tinha. E isso é desde a da adolescência mesmo. E aí
com isso, né, com essa falta de noção de quem que você é, a depressão chega pesada, que é que a gente vê, né, que a adolescência inteira, tem transtorno de ansiedade, né, eu acho que e principalmente as pessoas autistas. Então, se não tem um suporte muito bom dentro de casa, as pessoas acabam se perdendo, e é muito difícil mesmo. Só que a gente, pessoas autistas, eu acho que eu não sinto tanta falta de amizades, de relacionamento, de nada. Então, não me dói muito. Mas tem gente que sente falta, né? É, Mas como eu não sinto, eu esqueço às vezes. Eu fico trabalhando, eu gosto muito de trabalhar, o trabalho me regula e eu fico produzindo, eu produzo muito e esqueço do mundo, sabe? é, é, E aí eu vou vivendo do meu jeito. Só que eu sou eu gosto de uma vida mais calma, tanto que eu saí da cidade e vim para o interior tentando buscar essa essa calmaria, né, para eu poder meu cérebro ele funciona diferente. Então, apesar de morar aqui, eu acabo trabalhando muito, mas eu trabalho com o que eu gosto e vou é, levando minha vida, e e aí eu cheguei num ponto que eu tô até um pouco satisfeito de onde que eu cheguei. E aí esses trabalhos literários estão me fazendo mais, gostar ainda mais, né, do caminho, e aí eu pretendo seguir, tô querendo, focar nisso mesmo, colocar os meus pensamentos na arte, na literatura, que bom. e é isso, eu acho que a gente tem que descobrir o nosso caminho, descobrir a nossa tribo mesmo, né, as pessoas que É, são que são loucas igual a gente, porque todo mundo tem um pouquinho de diferente, assim. Então, você juntar essa turminha, fazer a sua vila ali, ó, e pronto. ótimo, mas que ótimo, que legal. Bruno, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente até agora, foi uma delícia vocês participando e tudo, né? Deixando o seu boa noite. E divulguem para outras pessoas, né? Multipliquem aqui este café com pauta, que foi muito gostoso, né? E acho que a gente não fez o nosso brinde, né? O nosso brinde, olha aqui, ó. Tchim, tchim. Vamos lá tomar o nosso café. Muito bom. E boa noite. Eu Obrigada. agradeço demais você, eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente, né, tá assistindo a gente. Aí visita a nossa página, que é @peixinha Doroteia. Visita a Isso. nossa página da associação, que é Associação Pro Autistas, e é isso. É, eu acho que eu não sigo a associação, eu preciso seguir, né? Bem Mando lembrado. lá. Tá bom, então. Muito Muito obrigada. obrigado, viu, pela oportunidade. Vocês também, vamos ter outras, né? Com certeza, numa próxima, a Dani junto, né, Dani? Vamos com a Dani, prefeita de São São João João. del Rei. Ai, que delícia! Estamos torcendo aí, hein, Dani? Tchau, Isso tchau. aí. Tudo bom para vocês. Boa noite. Obrigada. Só um pouquinho, Bruno.